Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Me Aposentei. Eu sou Priscila Souza, advogada especialista em direito previdenciário. O vídeo de hoje, o tema escolhido foi aposentadoria dos médicos. Por que dos médicos? Esses profissionais, eles trabalham, na maioria das vezes, tem mais de um emprego. E esses profissionais possuem a possibilidade de ter até 3 aposentadorias. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você já é inscrito, curta e compartilhe esse vídeo, porque ele pode ajudar a chegar a mais pessoas. Os médicos normalmente possuem mais de um vínculo ou cargos públicos. E esses médicos possuem aí a garantia constitucional de ter mais de uma aposentadoria, podendo ser limitada a 3, ou seja, 2 em regimes próprios e uma no regime geral. Então, muitas das vezes, esses médicos, eles não sabem disso. O que pode acontecer quando você não pede a sua aposentadoria no tempo certo? Você pode perder dinheiro. Isso mesmo, perder dinheiro. Gente, tem casos que os médicos, principalmente aí mulheres, que completaram o requisito etário de 60 anos e foi pedir aposentadoria só com 66 anos. E já possuía mais de 38 anos de contribuição aí, se a gente for converter tempo especial em comum. Então, nesses casos, a pessoa deixou de receber 6 anos de aposentadoria. Por quê? O tempo só começa a contar para a aposentadoria quando você faz o requerimento administrativo, e não quando você completa os requisitos. Então, fique atento aí a 3 dicas para você que é médico e quer se aposentar e não quer perder dinheiro. Então, vamos lá. A primeira, se você possui mais de um vínculo, ou seja, possui vínculo com o regime próprio do estado, possui vínculo com o município e ainda tem consultório próprio. Primeiro ponto que você deve observar se existe a compatibilidade dos seus horários de trabalho, porque hoje isso é muito cobrado junto aos órgãos, o TCM e o TCE. Porque na hora de solicitar a sua aposentadoria aí, é necessário ter aí a possibilidade nessas acumulações de carga, e a questão da carga horária também é muito importante. Então você deve ficar atento a isso. Outra questão que é muito importante, que tem acontecido muito, são os médicos que são servidores públicos, já eram servidores públicos antes da Constituição de 86. Esses médicos, eles precisam aí, dependendo do estado, aqui no estado do Pará, por exemplo, é muito comum. Até aproximadamente 98, as contribuições dos médicos estatutários não estáveis foram para o INSS. Nesse caso, o regime próprio daqui, que é o IGPREV, eles estão solicitando a certidão de tempo de contribuição desse período. E em alguns casos, esses médicos já se aposentaram porque eles já tinham requisitos preenchidos para a aposentadoria do INSS. Então, o INSS está se negando em conceder essa certidão, e o regime próprio se nega a aposentar a pessoa porque não tem essa certidão de tempo de contribuição. Então, nesse caso, a solução que a gente pode ver aí seria o mandado de segurança, que é para que o INSS emita essa certidão. A segunda dica que eu posso dar para você que é médico: analisar a possibilidade de fazer o pedido da aposentadoria especial. Tanto o médico que é servidor público quanto o médico que é vinculado ao INSS tem a possibilidade de ter direito à aposentadoria especial. A aposentadoria especial é aquela que a pessoa precisa de 25 anos de comprovação de atividade especial, e neste caso, essa comprovação vai ser feita por meio do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. É o documento exigido tanto pelos regimes próprios quanto pelo INSS para aposentadoria especial. Então, você deve analisar aí, ter essa documentação em mãos para saber se vale a pena ou não fazer o pedido de aposentadoria especial ou aposentadoria voluntária por tempo, que seria uma outra possibilidade. A terceira dica que eu daria aí para você que é médico: se você tem dúvidas sobre a aposentadoria, gente, é muito importante você procurar a ajuda de um especialista, porque esse especialista, ele poderá te orientar como você deve distribuir aí esse seu tempo de contribuição para ter melhor aposentadoria nos 3 regimes. Isso é feito por meio do planejamento previdenciário.
Se você tem dúvidas sobre o planejamento previdenciário, aqui no canal a gente tem vídeos falando sobre o que é o planejamento previdenciário e quais as vantagens desse estudo da sua vida previdenciária. Então, se você é médico, quer ter uma aposentadoria vantajosa, não quer perder dinheiro, pode aí procurar um advogado de sua confiança para poder estar fazendo esse seu estudo. Além disso, infelizmente, após a reforma, os benefícios previdenciários, principalmente dos servidores públicos, teve uma queda muito grande em relação a valores. Então, você tem aí a possibilidade de estudar os planejamentos financeiros para saber qual é a forma mais adequada de você se aposentar, tudo aquilo, o que você pode fazer para contribuir menos. Aqui no escritório a gente tem muitos casos de médicos que contribuem além do teto do INSS e que podem recuperar esses valores dos últimos 5 anos. E não só isso, você fazer tanto um planejamento financeiro, um planejamento tributário, para que você pague também menos impostos, é uma saída, porque quanto mais dinheiro você tem sobrando para poder investir, melhor vai ser a sua aposentadoria. É claro, gente, que a gente não pensa em pagamento aí do INSS e dos regimes próprios, não apenas para uma aposentadoria programada, que são essas por tempo, por idade. Mas a gente pensa também em casos os quais a gente pode ficar aí inválido ou ficar afastado do trabalho por alguma doença. Então, até mesmo nisso, o médico ele tem que pensar, porque o planejamento financeiro ele vai trazer também opções para que você tenha um seguro aí de vida, tenha investimentos aí que possam te trazer aí um rendimento maior do que a poupança, por exemplo, porque tem muita gente que ainda é acostumada a guardar o dinheirinho aí dele na poupança, mas a gente tem outros investimentos que são melhores. E o seguro de vida também é uma opção para aqueles casos que a gente não consegue, que a gente fica aí com algum problema de saúde que a gente não está esperando, né? E para complementar aí a aposentadoria, os benefícios tanto do regime próprio quanto do regime geral, já que quando a gente se afasta, né, muitas das vezes a gente não consegue ter o mesmo proveito econômico, não consegue trabalhar para conseguir manter aí seu padrão de vida durante esse período. Essas são minhas dicas aí para os médicos que querem se aposentar e que têm dúvida de como fazer a melhor aposentadoria. Fique atento, faça o seu cadastro no Meu INSS, porque lá tem muita informação importante. Você possui aí o seu CNIS, que é o Cadastro de Informações Sociais, e lá é possível a gente extrair diversas informações, como por exemplo, se existe algum vínculo em aberto, então quais os documentos você vai precisar para encerrar esse vínculo, para lá no futuro, quando você for pedir sua aposentadoria, a documentação já esteja aí adequada para você conseguir aí a aposentadoria sem maiores transtornos. Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês têm dúvidas sobre a aposentadoria do médico, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar a outras pessoas, curta e compartilhe. E até o próximo!